Pois é, na esteira dos fatos da reportagem anterior, um relatório indica que o líder venezuelano Nicolás Maduro recorreu à Rússia, China e ao Irã para reativar capacidades militares enfraquecidas em meio à escalada da atividade militar americana no Caribe. Vocês estão vendo aqui do lado a matéria do Washington Post e ela noticia a partir de um documento obtido da inteligência americana que Maduro teria formalizado pedidos a esses três países, Rússia, China e Irã, para reforçar as defesas. Isso é o que diriam os documentos internos. Aqui normalmente a gente noticia apenas com confirmação de fonte primária e não de fonte secundária, mas isso ganha relevância ao vir uma resposta do Kremlin, uma resposta dos russos a respeito do assunto quando procurados. Vamos passar pelos detalhes. Primeiro vamos falar do que diz a matéria. A matéria diz o seguinte: segundo esses documentos que foram visualizados pelo Washington Post, um dos principais jornais dos Estados Unidos, Maduro enviou uma carta ao líder russo Vladimir Putin solicitando radares defensivos, reparos em aeronaves e aquisição de mísseis. Os documentos descrevem um plano detalhado, então, reforço militar e, aspas para o que está escrito nos documentos. Na carta, Maduro enfatizou a gravidade da agressão norte-americana percebida no Caribe, apresentando uma ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela como uma ação contra a China devido à ideologia compartilhada entre ambos. Isso é o que diria a carta segundo esses documentos. Maduro também teria pedido à Rússia a restauração de caças Su-30 da segunda geração. Os caças Sukhoi são alguns caças de ponta cedidos pela Rússia à Venezuela. Ainda, revisão de 8 motores e 5 radares, aquisição de 14 conjuntos de mísseis russos e apoio logístico via Rostec, que é uma empresa estatal de defesa da Rússia. Depois, plano de financiamento de 3 anos para bancar tudo isso. Isso da parte da Rússia. A reportagem do Washington Post ainda entraria em questão quanto à China, com outra carta endereçada dessa vez ao líder chinês Xi Jinping pedindo, aspas, cooperação militar ampliada, diriam os documentos, para conter, aspas, novamente, escalada entre Estados Unidos e Venezuela. Vale a pena pontuar nesse contexto, e a gente vai se aprofundar mais sobre isso em breve, de que, conforme os Estados Unidos iam para a reunião que houve na base de Gimhae, na Coreia do Sul, com Xi Jinping, na cidade de Busan, a do acordo recente que tem sido discutido, houve também um aumento da atividade militar na região e alguns analistas citaram que isso era uma demonstração de força no próprio hemisfério, onde existe, claro, uma disputa com o regime chinês por influência na América Latina. Vamos seguir com o que diz a reportagem, a gente pode mantê-la aqui do lado para ter o referencial para o público, pedir que a produção me ajude nessa. Então, o regime sul-americano, o regime venezuelano, teria solicitado que as estatais chinesas acelerassem o desenvolvimento de tecnologias de radar. Aí, indo para o Irã para completar aí a rodada, foi solicitado o envio de drones com alcance de 1.000 km, equipamentos de detecção passiva e bloqueadores de sinal. Depois, ainda completa-se com como a carta teria sido entregue. O que os documentos dizem? O ministro dos Transportes venezuelano, Ramon Celestino Velasquez, também teria coordenado o envio de equipamentos militares do Irã, incluído na agenda o fornecimento de drones e bloqueadores de GPS. Ainda, Maduro teria argumentado nas cartas que a ação militar americana no Caribe não era apenas contra a Venezuela, mas também contra a China, como a gente disse anteriormente, devido à questão da afinidade ideológica. Isso é basicamente o que dizem os documentos. Ele disse que a escalada americana no Caribe era uma ameaça a qualquer bloco que fosse contrário à influência de Washington. Em outubro, teve uma viagem desse ministro dos transportes, o Velasquez, a Moscou, que é onde ele teria entregue a carta para Maduro e para o Putin, supostamente negociando reparos e suprimentos, e teria se reunido com as autoridades russas. Agora, isso é o que dizem os documentos. Fontes citadas pelo Washington Post afirmam até que Maduro considera que os caças Sukhoi, que é o principal pedido que vem para os russos, seria um elemento mais importante de dissuasão. Dissuasão significa o quê? A tentativa de gerar uma ameaça, gerar algum tipo de ameaça crível que possa impedir o conflito ou alguma ação militar americana. Não há informações oficiais sobre uma resposta direta a uma eventual carta de Rússia, China ou Irã quanto a pedidos da Venezuela. E procurado especificamente sobre isso, o Kremlin se recusa a comentar sobre uma carta, não confirma nem nega a existência. Mas agora, o que acontece é que, quando procurado a respeito, o Ministério das Relações Exteriores disse na sexta-feira à noite que Moscou apoia a Venezuela, aspas, na defesa de sua soberania nacional e estava a Rússia, pronta para responder adequadamente aos pedidos de nossos parceiros à luz das ameaças emergentes. Depois, o Kremlin ainda confirmou contatos constantes e, aspas, obrigações contratuais com a Venezuela, mas evitou mencionar pedidos militares.
porta-voz russo Dmitry Peskov, segundo noticiou a agência TASS, mas outras fontes também noticiaram. A gente tem aqui a reportagem do Infobay, que é o principal portal de notícias. Ele é argentino, mas cobre toda a América Latina, é o principal portal de notícias online a respeito em idioma espanhol, na língua espanhola. E ele aí também entra a fundo a respeito do assunto da coletiva do porta-voz russo Dmitry Peskov. Ele seguiu: estamos em contato com amigos na Venezuela. Isso acontece num contexto onde tem mais algumas das questões a serem desdobradas. Em um país que tem um histórico aí, vamos colocar opaco, talvez seja a palavra apropriada, com linhas aéreas, no domingo passado, um Ilyushin Il-76, que é uma aeronave russa, e esse em particular, uma aeronave russa sancionada em 2023 pelos Estados Unidos por participar de comércio de armas e transportar mercenários, chegou a Caracas, a capital da Venezuela, depois de uma rota aí tortuosa sobre a África para evitar entrar em espaço aéreo ocidental, de acordo com dados de voo publicamente disponíveis. Esse é o contexto que a gente agora discute. Na sequência tem algumas matérias do Moscow Times, esse é um dos principais jornais russos em idioma inglês, que ajuda a gente a desdobrar um pouco desse quebra-cabeça. E conforme a gente fala a respeito da ponte Venezuela, Caracas, da ponte Venezuela-Rússia, Venezuela-Caracas, aí estou me confundindo, Venezuela-Rússia, Caracas-Moscou, vale a pena a gente conversar um pouco a respeito desse relacionamento, porque ele ajuda a gente a entender também um pouco do quebra-cabeça estratégico e do que se trata, então, eixo de países que não têm afinidade com os Estados Unidos. Vale a pena acrescentar, já no primeiro momento, que a coisa parece ter esfriado em certa medida no relacionamento entre os dois países. Vamos lá então, a produção vai passando comigo pelas matérias do Moscow Times conforme eu passo com vocês pela informação. E depois me lembrem nos comentários, isso que eu falei sobre um histórico opaco com operações de voo, posso entrar mais sobre isso, posso falar mais sobre isso no final da reportagem, tem coisa interessante para a gente desdobrar. Quem acompanha faz tempo, eu já cobri anteriormente a história do aeroterror e dos voos envolvendo a Conviasa e as linhas aéreas estatais da Venezuela junto ao Irã, certo? Mas eu recapitulo isso na sequência para a gente passar primeiro pela informação. Então, na sequência, do que se trata a tal ponte e em que estado está a relação entre Moscou e Caracas, entre a Rússia e a Venezuela. Primeiro a gente começa com o seguinte: Moscou ratificou um novo tratado estratégico com Caracas que inclui cooperação em energia, mineração, transportes, comunicações e segurança. Isso aí é o que diz a matéria do Moscow Times. Entretanto, tem uma questão interessante aí, no qual ficou muito vaga a conversa sobre defesa. Em ocasiões anteriores, quando se falava da posição russa perto dos Estados Unidos, não era incomum assinar tratados de defesa, mesmo que simbólicos, para sinalizar força, em momentos onde a Rússia fosse fazer uma movimentação mais agressiva. Posso fazer uma breve recapitulação que ajuda a gente a entender por que tudo isso é importante. Então, vamos lá. 2008, invasão da Geórgia. Naquela ocasião, chegou a ter exercícios militares com a Venezuela envolvendo bombardeiros com capacidade nuclear. Depois, em 2014, invasão da Crimeia. Novamente, participação, normalmente faz uma turnê com algum alto oficial russo, passa por Venezuela, Nicarágua e Cuba, e vai aí desdobrar o relacionamento, fazer algum acordo, mesmo que simbólico, quanto à defesa, por vezes algum exercício militar, por ocasião até trazendo soldados, normalmente com aeronaves, mas às vezes até trazendo um pequeno contingente de soldados para estar ali na região. Agora, o acordo teve palavras mais brandas num momento como esse, e isso também acontece em um momento delicado para a economia da Rússia. Ainda assim, tem uma série de projetos de alta relevância e contratuais entre os dois para a gente navegar pela relação. Um deles é uma fábrica de munições Kalashnikov em Aragua, região de Aragua, na Venezuela, e direitos sobre a exploração de reservas de gás e petróleo. A Rússia detém participação em 3 empreendimentos conjuntos que produzem cerca de 107 mil barris de petróleo por dia na Venezuela e ainda tem direito de exploração em campos de gás offshore. Isso aí representa cerca de 11% da produção total venezuelana e garante uma receita de cerca de 67 milhões de dólares por mês. A gente tem aqui um relatório ainda da ONG Transparência Venezuela en el Exílio, Transparência Venezuela no Exílio, que indica que os 5 empreendimentos conjuntos de petróleo entre Rússia e a Venezuela tiveram uma produção reduzida recentemente de 125 mil barris por dia em 2022 para 105 barris por dia em 2024. Então tem alguma redução na atividade bilateral, mas é importante destacar que existe um interesse estratégico que extrapola aí o que se tem no momento. Existe uma estimativa de que, com as reservas às quais a Rússia tem direito agora na Venezuela, poder-se chegar até o valor de 5 bilhões de dólares no valor dessas reservas ainda não exploradas. Entretanto, cabe mais mapeamento, as reservas ainda não estão em produção.
Outra das questões, enquanto tem uma redução na produção conjunta de barris de petróleo, apesar dos contratos assinados, é o seguinte: algumas reportagens sugerem que a Rússia transferiu parte de instalações de monitoramento que tem na América Latina da Venezuela para Nicarágua, onde o regime de Daniel Ortega seria considerado mais estável e alinhado ao Kremlin, conforme Maduro agora, com a situação da tensão com os Estados Unidos, enfrenta instabilidade. Tem ainda a questão de um desgaste complicado na parte ibérica da Venezuela, se a gente fala da relação entre os dois. Grande parte do material adquirido por Hugo Chávez, ainda antes de Maduro, estaria fora de operação. Então isso é um relato de ex-militares da Associação Holandesa de Aviação, um grupo então de ex-militares entusiastas de aviação que monitoram isso mundialmente. Eles publicam a respeito do estado da frota venezuelana, falando que em 2018 o país já operava menos de 5 caças Sukhoi funcionais e que de lá para cá a coisa não parece ter melhorado. Maduro, ainda assim, anunciou ter posicionado 5.000 mísseis portáteis Igla-S de fabricação russa em pontos estratégicos do território. Não se sabe em que condição estão. Isso é por aí, quando a gente fala da relação entre os dois. Uma questão decrescente, mas que no passado já foi utilizada como uma espécie de coisa de interesse mútuo, aonde o Maduro poderia mostrar algum tipo de força, entretanto, a Rússia também teria a vantagem de poder mostrar aí uma flexão, mostrar uma musculatura perto dos Estados Unidos. A disposição das tropas no Caribe, por parte dos Estados Unidos, parece coibir o que já aconteceu no passado, como os episódios que a gente citou em 2008, 2014 e 2022. Ainda, para além disso, tem alguns outros aspectos para a gente entender o assunto. Se, em alguns momentos, como por exemplo em 2019, quando houve uma tensão muito similar lá atrás no primeiro mandato de Donald Trump, a Rússia chegou a desembarcar algumas tropas para exercícios militares na Venezuela, agora, uma eventual carta de Maduro pode não ter essa mesma resposta. A Rússia está entrando aí, o quê? 4º ano de guerra desde 2022, e com uma economia numa situação muito mais fragilizada. A gente aguarda para ver como as sanções vão fazer efeito depois que houve essas últimas quanto a Rosneft e a Lukoil, as principais companhias de petróleo da Rússia, e o petróleo. A gente cobriu isso no passado, quem quiser conferir aqui no canal O Corte, a gente foi a fundo sobre essas sanções e que impacto poderiam ter. Mas fato é, uma economia que depende do petróleo para exportação, agora com 26.000 sanções, maior de qualquer país na história, está fragilizada com o desgaste que elas impõem ao longo de anos de guerra. Além disso, o ataque à infraestrutura energética russa tem sido parte da estratégia de guerra da Ucrânia e parte até da estratégia da OTAN em termos de que equipamentos dar para a Ucrânia na guerra. O momento econômico não é bom para algum tipo de auxílio a Maduro e, por outro lado, os Estados Unidos parecem ter colocado a situação militar no Caribe de tal forma que não seria tão viável fazer o tipo de projeção de força, até envolvendo as negociações com a Ucrânia, que se fez em 2008, 2014 e 2022. E para a gente encerrar, para eu não deixar morrer aqui no segmento, pessoal, vale a pena eu esclarecer o que eu queria dizer a respeito do histórico opaco quando a gente fala de aeronaves e de aviação, quando eu citei lá atrás, no meio da reportagem, o avião sancionado russo que pousou em Caracas, na Venezuela. Até mais um adendo, tá? Esse avião, se você pega o Flight Radar 24, que é um site que compila dados públicos de voo, você vai ver que as rotas envolveram até a passagem perto de Cuba, algumas rotas curiosas. A gente não tem como noticiar aqui sem alguma coisa substantiva para trazer, e a gente evita aqui ficar no especulativo, a gente busca sempre te trazer um jornalismo de alta qualidade. Entretanto, vale a pena passar, como eu dizia, estou até perdendo o raciocínio, mas como eu dizia, a respeito da questão do histórico opaco de voos. Se a gente fala, por exemplo, de Irã e Venezuela, vocês vão lembrar que lá atrás parou na Argentina e depois no Paraguai, aonde foi, a pedido dos Estados Unidos, mantido no solo um avião de uma joint venture, uma empresa que operava conjuntamente entre a Conviasa venezuelana e a República Islâmica do Irã. Um avião que conteria membros da Guarda Revolucionária iraniana, considerada pelos Estados Unidos, claro, uma organização terrorista. Isso, se a gente vai mais atrás, isso em 2022, se a gente vai mais atrás, lá para os idos tempos de 2007, ainda no governo de Hugo Chávez, aquilo que a gente viu acontecer em Paraguai e Argentina com o avião venezuelano e iraniano era coisa corriqueira. Conforme um voo conhecido como aeroterror pelos serviços de inteligência passava de Caracas para Damasco, na Síria, e depois até Teherã, no Irã, sem revelar a lista de passageiros sequer a Interpol, que tentava descobrir se havia ali até terroristas que atuaram no Brasil e nos atentados que houve na Argentina e na Tríplice Fronteira, como, por exemplo, Mohsen Rabbani, o tal professor do terror envolvido em atividades do Hezbollah pela América Latina. Não é novo um cenário no qual voos como esse estariam ocorrendo. Novidade seria se fosse dessa vez com Rússia ao invés de Irã. Isso aí, o resgate histórico para a gente também passar por isso.